uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Estamos aqui conversando sobre mediunidade, assuntos importantes, vastos, interessantes, práticos, que o Dr. Odilon Fernandes aborda neste livro, Mediunidade na Vida Diária. Nós fizemos a ele uma outra pergunta. Em alguns psicógrafos, a mediunidade pode se fazer acompanhar por sintomas de natureza física. Dormência no braço, peso no ombro, leve tremor na mão. Vejamos bem, muitos médiuns nos interpelam. Conversando conosco, muitos médiuns, psicógrafos, nos interpelam dizendo, escuta, o médium psicógrafo, ele sente uma dormência no braço, um tremor na mão, um peso no ombro, o braço se movimenta sozinho, é uma espécie de eletricidade que corre no braço. Quais são os sintomas? Quais são os sinais, afinal de contas? Porque muita gente liga esses sinais à manifestação da mediunidade de psicografia. Então, nós perguntamos ao Dr. Odilon Fernandes, se em alguns psicógrafos esses sintomas podem aparecer. Ele respondeu, sim, mas que não devem persistir. Pode ser que até, vamos dizer assim, no princípio, o médium experimente. Experimente o braço pesado, uma dormência no braço, uma espécie de corrente elétrica, não é? Um peso no ombro, um movimento até involuntário do braço ou da mão. Mas, segundo o Dr. Odilon, esses sinais, esses sintomas que podem ou não existir, quando esses sintomas existem, eles não devem persistir. Com o tempo, eles devem desaparecer. O médium, quando atenta, diz o Dr. Odilon, quando atenta em excesso para tal sintomatologia, que pode ou não estar ligada à faculdade de escrevente, deixa de se concentrar no pensamento da entidade que se aproxima dele com o fito de se comunicar. Então, de repente, o médium começa a prestar mais atenção nos seus sintomas físicos, na sintomatologia física. Eu estou com falta de ar. Eu estou com taquicardia. Eu estou com sudorese. Eu estou sentindo aqui um envolvimento, como se jogassem uma capa em cima de mim. Minha cabeça cresceu. Se o médium começa a prestar atenção nesta sua sintomatologia, ele não vai prestar atenção no pensamento do espírito. E mediunidade é pensamento a pensamento. Nós já falamos aqui diversas vezes como atuava o médium Chico Xavier na psicografia. O Chico, ele entrava em transe para psicografar da maneira mais natural possível. Ele psicografava como alguém que estivesse escrevendo uma carta. A diferença era a velocidade da escrita, a rapidez com que as palavras eram escritas, a diferença. E quando ele saía do transe, ele simplesmente depositava o lápis ou a caneta sobre a mesa
e saía do transe com a maior naturalidade possível. Tirava a mão da testa e com a mão direita procurava os óculos no bolso do paletó, ajeitava os óculos na face para se preparar para a leitura das páginas. Agora, alguns médiuns, vamos dizer assim, em alguns médiuns, esses sintomas se exacerbam tanto, né, que acaba causando espécie. E não há necessidade disso. Isso atrapalha o médium e atrapalha o espírito, porque o médium e o espírito devem ficar atentos ao pensamento, como nos diz aqui o Dr. Odilon. O médium psicógrafo não é mero espectador do fenômeno que se produz por seu intermédio. Ele não é mero espectador, ele participa. Ele participa do fenômeno, não é? Ele capta o pensamento, a função dele é captar o pensamento. E quanto mais prontidão intelectual ele tiver naquele momento, o médium precisa ter uma prontidão intelectual, não é? Ele precisa ter uma certa serenidade emocional naquele momento para atentar para o pensamento do espírito. Se acontecer um ruído à volta dele, ele não deve se importar com aquele ruído. Se ele for prestar atenção no ruído, no barulho, ele perde contato com o espírito. Não é? Lá no Chico, por exemplo, o Chico psicografava a mesa e tinha muito barulho em torno, porque ele psicografava de público, né? Ora, era cachorro latindo, era criança chorando lá dentro do salão, era pessoa que se levantava para ir lá fora ou para ir ao sanitário, arrastava a cadeira, arrastava o banco, era carro que passava na rua com som na maior altura, eram pessoas sem cuidado que conversavam muito alto lá no pátio e ecoava tudo lá dentro do centro, e o Chico imperturbável, escrevendo, imperturbável, porque ele naquele momento ele se desligava do que acontecia à sua volta. Mas porque ele se desligava de tudo o que acontecia à sua volta, ele procurava também se preservar. Vocês se lembram, né? Vocês não sabem, mas o Chico sempre sentava-se na mesa, assim, numa mesa para psicografar, ele ficava de costas para a parede, porque ele precisava se defender, não é? Evitar que uma pessoa chegasse pelas costas dele, uma pessoa desequilibrada, maluca, não é? E o agarrasse ali, ou até desse uma pancada na cabeça dele. Então ele procurava se cercar da presença de amigos, de companheiros nos quais ele confiava, porque ele tinha que entrar em transe, e estando em transe, ele não podia prestar atenção no que acontecia ao seu redor. Então são assuntos muito interessantes dentro do tema mediunidade, sobre os quais nós também precisamos conversar e iremos conversando devagar. Muita paz e até a próxima semana. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.